que você mais conhece acerca do livro de Jó é acerca do sofrimento que ele enfrenta ao longo de quase todo o livro, de 42 capítulos. Os discursos que são travados entre ele e os seus amigos, para entender os motivos do sofrimento que vem sobre a sua casa. A sua família é numerosa, são 7 filhos e 3 filhas, e ele e a sua esposa enfrentaram uma grande confusão nessa família. Tem uma situação lá que ela entrou numa crise de fé e disse: Deus não vale para nada, não vou na igreja mais também. Aí Jó fala assim: sua doida, você ficou doida, justo o Senhor, você vai para cima dele. Uma confusão grande, mas você lê o livro até o final, a dona de Jó é guerreira, ficou casada com ele até o final. Quando você vai lá no capítulo 42, ela gera mais 10 meninos de novo. Aí você soma com os 10 lá de trás, deu 20. Dá para imaginar você, moça, sua barriga crescer 20 vezes. A rapaziada, quando casa aí com as donas, tem uns que casam assim: eu quero ter 4. Ela fala assim: eu queria mesmo ter 6. E eu falo assim: eu queria ver se fosse na sua barriga, se você ia querer. Eu falo de coração, eu queria ver se fosse na sua barriga, você ia querer 4. Você ia querer 6, ia querer 7. E vai e vem, e vai e vem, e corta e tira e vai, e vem. E corta e tira e vem, e vai. E vem, e corta, e tira, e vai, e vem de novo. Eu queria ver se ia querer 7, 10. As gerações passadas nos apresentaram mulheres que viveram isso diferentemente das de hoje. A gente, vez por outra, encontra com vovós que tiveram 14. Quer ver? Olha só, minha avó teve 14. A minha outra avó teve 11. A sua avó teve quantos? Quer ver? 10, 13, 9, 7, 23. Quem que teve 23? A mãe dela. Ela é uma das 23? Como que ela chama? Seja bem-vinda, dona Ana. Por causa disso, você vai ganhar um presente hoje à noite aqui na igreja, viu? O pessoal do acolhimento aqui sempre dá um presente para algumas pessoas, uns visitantes. A senhora vai ganhar um, viu? Só um, 23 não. Só um, não, a senhora rapa tudo aí da noite. 21, tem 21 aí? 21, ganha também. Vai ganhar também. São os vizinhos seus lá, Ariovaldo? Irmão Ariovaldo. Muito bem, 21, ganha também. A Raflé vai trazer eles aqui no final, viu, Raflé? Com acolhimento para ganhar um presente. No boletim está escrito sobre crises da família. Crise. Conhece a palavra crise? Preciso apresentá-la para você? Dispensa apresentações. Tem alguma Alice no País das Maravilhas aqui? Eu não sei o que é crise, coelhinho. Crise. Não, pelo menos a definição ajuda, irmãos. Uma fase ou uma situação. Crise. Uma fase. Um momento. Uma situação. Uma fase de perdas. Um momento de substituições rápidas. Uma fase de desequilíbrios, descontroles. Um momento de mudanças repentinas demais. Crise. Crise.
Alguns acertadamente escrevem e afirmam o seguinte: que as crises podem produzir resultados do lado do benefício ou do lado do malefício. A mesma crise que vem sobre uma cidade, depois dessa crise passar, algumas pessoas podem melhorar por causa da crise que veio, e outras pessoas pioram. Aí a gente já começa a fazer uma leitura de que não é muito a crise que vai determinar o futuro da gente, não. E você não vai poder passar o resto da sua vida dando desculpa da crise que já passou, e muita gente passou pelo mesmo que você passou e não está do jeito que você está. Muita gente enfrentou a mesmíssima coisa e não está nessa pitimba aí não. Tem um livro que acabou de ser lançado, vale a pena você dar uma passada nele. Ele se chama Pare de Conjugar o Verbo Sofrer. Ele foi escrito pelo pastor Ariovaldo Ramos. Vale a pena você dar uma passada nessa literatura. Você pode adquiri-lo até no site da Visão Mundial. Clica no Google, Visão Mundial, que você vai ver lá formas de adquirir esse livro e ele ser entregue na sua casa. Pare de conjugar o verbo sofrer. Uma frase lá do livro, me permita ler com você. O sofrimento é um ambiente inevitável, mas o sofrer é um verbo que a gente não precisa conjugar mais. Outra frase: a gente pode viver nesse ambiente sem que este ambiente viva dentro de nós. Que ambiente é esse? O ambiente vida. Hello? Alô, alô, marcianos? Aqui quem fala é da Terra. Estamos num ambiente de crises. E não é agora, no século 21, é desde que existe gente. E nós vamos enfrentar várias delas na nossa jornada. Todos nós que estamos aqui. Pastor, mas que mensagenzinha mais chué é essa? Que pregaçãozinha mais para baixo é essa? De falar sobre crise e preparar a gente para a crise. Meu irmão, nós vivemos tempos tão malucos na fé, onde algumas pessoas estão achando que já chegaram no céu. Não pode ficar doente, não pode morrer ninguém na família dele, ninguém, não vai morrer ninguém na casa dele. Ninguém na casa dele pode ser assaltado, ninguém na casa dele pode ser... Já chegaram na Nova Jerusalém, só pode ser. Estão lá na glória, estão andando com Jesus, com Moisés, com ele, só pode ser. Não estão em Goiânia, nem em Belo Horizonte, nem no Rio de Janeiro, nem em qualquer cidade do Brasil ou do mundo. E quando esse tema se propõe a falar sobre crises da família, é porque as famílias também vão enfrentar crises como família, como filho, irmão, irmã, pai, mãe, vai enfrentar. A casa de Jó enfrenta algumas que podem nos informar e nos ensinar algumas coisas. Vamos pegar algumas delas, porque é um tanto aqui. Pelo menos vamos pegar algumas que são de prateleiras assim, bem terríveis, são de prateleiras que abalam muito a nossa estrutura, que mexem muito com a gente, que tiram o nosso chão, o nosso ar, uma expressão que a gente solta quando a gente está em crise. Perdi o chão, fiquei sem fôlego quando recebi a notícia, Então vamos ver algumas delas que estão aqui. Jó capítulo 1 diz assim, abre aí a sua Bíblia, eu vou ler a partir do versículo 13. Olha que velocidade de confusão. Não dá nem tempo dele respirar.
E eu vou ler rápido para ficar mais veloz ainda. Olha, Jó capítulo 1, de 13 a 17. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Senhor Jó, os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram todos os servos do Senhor ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: Senhor Jó, fogo caiu do céu, queimou as ovelhas do Senhor, os servos do Senhor morreram tostados juntos, e consumiu todo mundo, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: Senhor Jó, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, e levaram e mataram os servos do Senhor a fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Mas que nova mais esquisita de nova é essa? A crise que vem com a diminuição dos recursos da família. A crise que vem com a diminuição dos recursos da família. A crise que vem. Meus irmãos, eu não quero ser um profeta da desgraça, mas esse tipo de crise vem. Esse tipo de crise vem. Vem com capítulos políticos, vem com capítulos econômicos, vem com capítulos de extrema malandragem, perversidade humana, vem com capítulos de traição e perversão de pessoas que tinham autoridade sobre nós e nos tomaram o lugar. A crise que vem com a diminuição dos recursos da família. Grana. Em alguns casos é tipo Jó. Eu não sei se de repente eu converso com alguém aqui nessa noite que se identifica muito. Quando você passou por aquela crise, foi uma notícia ruim atrás da outra. Alguns aqui enfrentaram situações onde na mesma semana as notícias se sucederam. E coisas foram arrancadas, foram tiradas. Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, enquanto estivermos nesse ambiente de humanidade sem Deus, a crise financeira pode chegar na nossa casa. O curioso é que quando ela avisa, quando ela dá a notícia, ela não dá a notícia que vai chegar em dezembro. Quando a diminuição de recursos dá a notícia, ela não dá a notícia que isso vai começar em julho de 2014, ela dá a notícia que já começou. Casamentos costumam acabar em fases como essa. Filhos costumam se rebelar em fases como essa. Filhas. Pelo menos uma palavra para cada crise, para a nossa reflexão. Quando estivermos vivendo a crise que vem com a diminuição dos recursos da família, uma palavra principal para a sua e para a minha edificação: comunicação. É preciso reunir todo mundo e informar tudo o que está acontecendo rapidamente. Rapidamente. Aqui pega nós homens e as mulheres de uma certa forma. Nós homens costumamos esconder isso por meses. Vai lascar mais. Pais costumam querer esconder isso de filhos. Vai lascar também. Comunicação. Em tempos de crise, essa palavra tem que ser trabalhada rapidamente. Tem que sentar todo mundo. Tem que se fazer contas. E tem que se fazer cortes. Muitos cortes.
E depressa. E depressa. A maioria das nossas contas, elas chegaram após os nossos recursos. Se os recursos param de vir, as contas também precisam parar. Eu vivi o lado da moeda onde não houve comunicação. Eu vivi o lado da história onde nós não fomos informados. Aliás, o que estava nos sendo informado, pelo menos assim, no visual, era muito diferente do que o que de fato estava acontecendo na nossa casa. O meu pai foi um vitorioso, ele foi um guerreiro, um cidadão sem estudos, que chegou em 72 em Belo Horizonte e conseguiu uma trajetória de vendedor de carros, e estava muito bem estabilizado financeiramente naquela concessionária Chevrolet de carros 0 quilômetro de Belo Horizonte. Ele gostava de mostrar para a gente uma fotinha do que de fato aconteceu. Nós fomos buscá-lo no aeroporto da Pampulha. A primeira vez que ele viajou numa aeronave foi receber um prêmio em São Paulo, porque em 1984 ele foi o maior vendedor de toda a concessionária Chevrolet no Brasil. O prêmio foi o lançamento, o Monza 1984 Standard. Era um Monza com porta-mala, quadradão que só, mas na época era lindão. E o que era comunicado para a gente nos anos seguintes, no visual, era somente que as coisas estavam muito bem. A casa que foi comprada, a construção que foi feita, a piscina que foi construída, a sauna que foi colocada, os presentes que nós pedíamos e nos eram dados. Videogames, bicicletas. A fase da crise veio e ninguém foi comunicado. Ninguém foi informado. E tudo continuava do mesmo jeito, os finais de semana, com churrasco em casa, recebendo os jogadores do time de futebol antes do jogo, que nunca iam para o futebol sem antes almoçar na nossa casa. E nunca traziam nada, 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 somente eles e os seus amigos e os agregados. E um grupo sempre grande, todos os sábados, a partir das 11 horas até as 2. E dali nós saímos para o futebol. Até que chega um primo em nossa casa e diz: tia Jandira, só resta essa casa. Não tem mais nada. Eu preciso conversar logo com a senhora. Vocês precisam agir rápido, porque senão daqui a pouco não vai ter nem essa casa mais. A minha mãe disse: mas eu não sabia de nada. Ele disse: eu sei, agora a senhora já sabe. Minha mãe sentou com a gente, sentou todo mundo, adolescente, criança, conversou. Tentou sentar com meu pai, conversou. Você não me falou antes? Eu fiquei com vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de você, dos meninos. Comunicação. Em tempos de crise e diminuição dos recursos da família, qual que é a palavra que tem que ser trabalhada em casa? Comunicação. Vai ter que sentar com todo mundo. Vai ter que rever conta de tudo quanto é coisa. Vai ter que olhar 3G, 3B, 3E, 3C, tudo ZZ vai ter que olhar. Vai ter que escrever. Talvez a crise, que o Senhor não precise disso na minha nem na sua casa, mas talvez a crise financeira da sua casa, ao invés de produzir uma menina enjoada, vai produzir uma mulher guerreira.
Talvez a crise financeira, ao invés de produzir um menino mimado, vai fazer surgir um homem de verdade. Dá para se imaginar, num tempo de crise, o seu filho ouvindo, empurrando o iPhone, dizendo: pai, pode vender, cancela a minha conta. Pai, pode cancelar a TV a cabo. Pai, pode me tirar da natação. Pai, essa escola é R$1.200 por mês, me coloca na estadual. Vamos junto, pai. Tem que conversar, e depressa. A crise que vem com a diminuição dos recursos da família. Aqui o João não precisou nem contar, porque os fofoqueiros vinham gritando. Você lê o texto depois, você vê que todo mundo ficou sabendo. Naqueles tempos, os caras davam os recados assim, né? Eles vinham de cavalo. Meu senhor! Meu senhor! Todo mundo escutava. Lascou! Já era! Bençamos todo mundo! Nesses tempos bíblicos, essas notícias eram dadas desse jeito. O filme até mostra. As guerras, as notícias ruins, os cavaleiros chegando, todo mundo vai para a porta e escuta a janela. Só que hoje não tem cavaleiro contando não, tem que sentar na mesa lá. Tem que chamar todo mundo. Tem que conversar com a turma toda, se diminuiu os recursos, diminuiu a venda, se perdeu empregos, foi mudado de setor. Comunicação, uma conversa boa, importante, da sua casa, da minha casa. A gente conversa com a turminha lá, quando a gente está pagando alguma coisa, e que não tem dinheiro lá, e eles pedem churros, como eu já falei aqui. Aí de vez em quando eles ficam: seu pai, churro é só na hora que vender a casa? Eu falei: é. Você agradece que é só os churros, velho. Nós estamos cortando só churros. Esses lanche aí fora não vai dar não, vai ter que ser esse negocinho aqui. Segura a onda com o papai aí. Não, pai, tá beleza. Às vezes estressa, às vezes fala tá beleza, às vezes pede de novo, mas vamos para frente. Situações pequenas, né? Eu sou um privilegiado na história com meu pai, na história com a Janaína, na história no ministério. Então, Deus tem tido misericórdia da nossa história já há 15 anos, desde o precioso início do ministério em Conselheiro Pena, em Coronel Fabriciano, em Belo Horizonte. Eu tenho sido um privilegiado pelo Senhor, mas eu não posso deixar de pregar para mim mesmo que a crise pode vir, a diminuição dos recursos da família. A segunda crise, Jó capítulo 2, versículo 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você que conhece a história e continua lendo, viu que ele ficou muito doente. Então vamos falar sobre a crise que vem com as enfermidades na família. Vamos falar dessa crise, essa mudança, essa fase tão terrível que vem. Vem na saúde da família, vem na saúde do papai, vem na saúde da mamãe, vem na saúde do filho. Em alguns é um período longo, 2 anos, 3 anos. Em alguns é um período longuíssimo. Conheci um tio da Janaína que foram 18 anos. Uma interrogação do tamanho desse templo. Um pastor amável, dócil, queridíssimo em toda a região de Governador Valadares. Você não costumava encontrar pessoas que não gostassem do pastor Aurélio. E a enfermidade veio sobre ele. E o fez definhar até a morte em 18 anos de doença. Crise na família, no casamento, na relação com os filhos. Dependendo da enfermidade, ela traz consigo a diminuição dos recursos da família. Crise financeira.
Pastor, que tipo de edificação uma mensagem como essa pode trazer para a gente? No primeiro ponto, comunicação. Pode edificar a sua casa. Pode ajudar a sua casa a não ruir, não cair. Pode ajudar o casamento a não acabar, os filhos não endoidar a cabeça. No segundo ponto, com relação a enfermidades, a palavra que tem que pular aqui é compreensão. Como se é necessário definir, dissecar, conhecer essa palavra quando tem alguém da casa doente. Compreensão. Dependendo da enfermidade que veio na casa, ela cansa todo mundo que está em volta. Nós vamos ter que compreender isso juntos, entender isso juntos. Uma compreensão orgânica ajuda bastante. E hoje está fácil, cientificamente assim, o Dr. Google explica tudo. A gente entra ali, faz uma leitura, ajuda a enfrentar essa crise. O mal de Alzheimer tem explicado muitas coisas para filhos, que estavam chamando o pai de mau caráter, de safado, de vagabundo. Aí quando descobre que o pai está doente, o que ela é doente, aí fecha a boca, fecha a matraca. O pai não é um mau caráter, não é um vagabundo. O pai está doente. Aí vai ler, a medicina explica aquele negócio terrível, não há controle mais. As imagens que mudam, que alternam, as fases que vêm e que voltam, a previsão terrível do que vai acontecer na frente. Uma crise que vem na família, enfermidade. Que o Senhor livre a mim e a sua casa do câncer. Contudo, é um nome terrível que assola famílias na nossa geração. Quando nós vamos ler sobre o câncer, vemos, conversando com médicos e lendo por nós mesmos, que ele tem dois alimentadores. Os dois alimentadores do desenvolvimento do câncer em nós é a alimentação e a qualidade de vida. Quando nós vamos ler sobre isso, nós vemos ali que todo dia o nosso corpo nasce células e morre célula. Todo dia. Todo dia. Em um desses determinados dias, como no texto de Jó, certo dia, as células multiplicam outras células, que não têm função no corpo. Elas se ajuntam e elas destroem. Explica-se que aconteceu alguma coisa com o nosso organismo para produzir aquelas células. Ou nós comemos algo que ao longo do tempo emaranhou no nosso corpo até produzir aquilo, ou nós estávamos numa qualidade de vida, num estilo de vida, que as substâncias dos nossos corpos ficaram completamente alteradas, ao ponto de produzir coisas estranhas. Essa compreensão ajuda o quê? Ajuda a gente a não ficar brigando com Deus. Já tem a crise da enfermidade, aí quer trazer uma outra crise que nós não vamos começar hoje, que é a crise de fé. É como se Deus saísse andando pela face da terra, colocando câncer nas pessoas. Como se Ele fosse o causador das enfermidades. Como se Ele fosse o gerador de mortes. Certa vez no Ceasa lá de Belo Horizonte, que na verdade é em Contagem, gigante. Em contato com um cidadão durante um tempo, teve um dia que ele falou assim: vem aqui, pastor, deixa eu te mostrar um negócio aqui triste. Aí me levou lá atrás. Aí lá atrás tinha vários borrifadores. Aí ele me mostrou vários. Tinha de coloração alaranjada, coloração vermelha, as colorações lá. Aí disse que eles jogavam aquilo em tudo, todos os dias. Para os de pele vermelha, como a maçã e o tomate, é esse.
para os de pele verde, como a couve, a alface, é esse. Eu dizia, para que isso? Para aguentar chegar no sacolão, pastor. Para vender. Eu falei, isso faz mal para a saúde, né? Isso faz, pastor. Faz sim. Não culpa o governo, não. Nem a vigilância sanitária. Somos nós. Somos nós, seres humanos, que precisamos de um Salvador. Compreender a situação orgânica de uma enfermidade, compreender a estrutura familiar de uma enfermidade. Nós vamos ter que compreender aquilo, a logística da casa que vai mudar. Nós vamos ter que dividir as coisas, senão alguém ali vai morrer, talvez primeiro do que o doente. Nós precisamos entrar junto na crise como família e dar um help ali. Nós precisamos ter uma compreensão espiritual do caso. Deve ser muito terrível um crente que está doente. Deve ser muito ruim. E vem alguém orar por ele, coloca a mão na cabeça e fala assim: isso é porque você pecou. Deve ser muito triste isso. O Jó sabe o que é isso. Tem dessa turma desde os tempos de Jó. E o livro de Jó nos ensina que, em alguns casos, a enfermidade não tem nada a ver com o meu pecado. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Compreender isso, senão é uma outra crise, né? Já está com uma crise da enfermidade, uma gravidez que é interrompida com a morte. Compreender a possibilidade natural disso e não ficar caçando chifre na cabeça de cavalo. Jó está doente. Foi uma crise terrível sobre a vida dele. Uma crise de enfermidade que eu vivi uma certa distância e depois próximo, foi quando a esposa do pastor Jeremias, lá em Belo Horizonte, que faz exames rotineiros, anuais, fazendo o seu rotineiro anual, encontrou algo estranho no seu intestino e era um câncer, e ela faleceu em menos de 2 anos. No ano 2000 ela faleceu. Ao longo dessa jornada, pastor Jeremias recebeu muitos e-mails e palavras assim do tipo: Deus está punindo o senhor. Ela vai morrer, pastor. Deus já me disse isso. Uau! Não deve ser fácil não ouvir isso, né? E de fato ela partiu. E ele contou certa vez para um grupo de pastores, e eu estava lá, dizendo que depois disso ali, muito difícil, com os 3 filhos, aí ele decidiu: não vou ficar na 8ª igreja, vou para outro lugar, reunir os meninos, ia reunir o conselho. Aí na hora que ele estava para tomar essa decisão, bate na janelinha do vidro do gabinete dele, um pastor lá de São Paulo. Ele abriu a porta, deu nele um abraço, um amigo dele. Ele disse: você estava aqui em Belo Horizonte? Eu não sabia. Ele falou: não, eu não estava aqui em Belo Horizonte, eu acabei de chegar, o capô do carro está quente ali, acabei de estacionar, eu só vim aqui falar com você. O que foi? Vamos sentar. Ele sentou e disse: Deus me acordou nessa madrugada e mandou te dizer: é para você ficar nessa igreja, não é para você ir embora. Era só esse o recado. Não conseguiu nem pegar ele para almoçar, disse que tinha muita coisa para fazer em São Paulo. Disse que entrou no carro e voltou, porque não tinha voo para dar essa notícia tão rápido. Sim, há interrogações ali em algumas enfermidades, mas nós precisamos compreender
que isso pode acontecer conosco, né? Com a nossa família. Naquela semana eu tinha feito o sepultamento de uma jovem de 23 anos que tinha falecido com embolia pulmonar. Foi na segunda-feira. Eu fui lá com o primo dela, participamos do sepultamento, e então eu estava com aquele negócio na cabeça, na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, a Janaína entra em casa com uma dor no peito, e a gente corre para o hospital, e a tomografia disse: embolia pulmonar. Para quem fez um sepultamento de alguém na segunda-feira, eu não fiquei tão confortável assim. Aí, para enfrentar aquela crise, precisei compreender muita coisa, para eu não criar outra crise, outra confusão. Olha a embolia, compreende isso, para lutar aqui e para vencer no nome de Jesus. Foca aqui, vem, vamos embora. Conversa com a turminha, fala com todo mundo. O mais velho perguntou: se a minha mãe vai morrer, papai? Eu falei: não, não vai não. Mas ela pode morrer? Eu falei: pode. E se ela morrer? Eu falei: pergunta sem resposta, Zé. Próxima pergunta. Vamos fazer papai do céu para a mamãe ficar. Pode ir não. Precisamos dela aqui. Enfrentar a crise juntos, compreendendo. Compreensão ajuda, viu? Uma compreensão dessa possibilidade. Lá no livro, o pastor Ariovaldo diz que o sofrimento está aí, mas eu posso conjugar outro verbo. Eu posso conjugar o verbo adorar, eu posso conjugar o verbo cantar, eu posso conjugar o verbo sorrir, eu posso conjugar o verbo sonhar. Ele diz: eu não preciso conjugar o verbo sofrer. Gostei do livro dele. Quero conjugar esse verbo não. Eu sofro, tu sofres, ele sofre. Nós sofremos. Vós sofreis. Ele sofre. E ficar conjugando. Agora no pretérito. Perfeito. Agora no mais que perfeito. Agora no futuro do pretérito. Eu sofreria. Tu sofrerias. Conjugar outro verbo. Pastor, isso é ignorar o sofrimento? Não. Isso é não deixar que o sofrimento me faça sofrer. Não precisa levantar a mão. Você já conheceu alguém assim? Que do meio do sofrimento sorria? Você já conheceu alguém que do meio do sofrimento te dava conselhos? Você já conheceu alguém que do meio do sofrimento tirava lições de crescimento e maturidade e distribuía para quem estava em volta? É possível. Vamos pegar um último sofrimento aqui. Nossa, hoje a pregação hoje está um sofrimento, né? Está sofrível. Vamos pegar aqui uma outra crise. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: crise da família, nós temos que pregar tudo. 18: também estes falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Vamos ler juntos o 19, vamos lá? Eis que se levantou grande vento. A crise que vem com a morte de alguém da nossa família. Ah, pastor, não fica pregando essas coisas não. Meu irmão, nós temos que pregar o pacote todo. Nós temos que te passar toda a mensagem. Nós só não sabemos a ordem, quem vai primeiro, mas vai todo mundo, Zé. E alguns que estão pensando aí que vão depois dos cabecinha branca, tem um monte de cabecinha branca aí que já despediu de um tanto de novinho aí. E na casa do Jó foram os 10 de uma vez. Os 7 meninos e as 3 meninas. De coração, para mim e para você,
O que a gente ia fazer no lugar dele, hein? O que a gente ia falar no lugar dele? Para os outros, para Deus, de Deus, os 10, de uma vez. Certa vez, Janaína e eu passeamos num lugar que você pegava o teleférico e você ia lá em cima, e lá em cima ele fazia a voltinha bem devagar, você descia dele e ele descia e não tinha ninguém lá em cima. Nenhum monitor, ninguém do hotel, só o deck para você ver. Aí tínhamos só eu, ela, o Davi, Felipe e o Daniel. Aí nós já descemos assim, olha a altura desse negócio. Olha os meninos. Eu olho o Davi, você olha o Daniel. Daniel era o menor. Aí colocamos no banco e fica aqui com o papai. E a gente olhando aquele negócio todo. Soltei um pouquinho, o Daniel subindo o negócio. Eu falei assim, fica aqui com o papai, rapaz. E já estava falando assim, acho melhor a gente descer. Em questão de segundos, ela viu a cena. Quando eu voltei para cá, eu peguei ele pela panturrilha. E puxei e falei assim, vamos descer agora. Se ele tivesse partido, o ministério acabou? A fé acabou? A bondade de Deus? O amor? Olha para onde eu fui com um menino de 3 anos. E a morte, ela tem requintes de crueldade, né? Afogamento, atropelamento, assalto. É uma crise que vem sobre a família. Quando morre alguém da nossa casa. A palavra da primeira crise é comunicação, a palavra da segunda é compreensão, a palavra da terceira é salvação. Essa palavra ajuda muito a gente enfrentar essa crise e rompê-la no nome de Jesus. Atravessar para o outro lado, mesmo com a voz embargada, igual eu embarguei aqui. Não é fácil, não. Meus irmãos, com todo o respeito do meu coração, a ciência da nossa era, mas nós precisamos confiar mais em Deus do que na ciência. Você precisa mais de Deus do que dos medicamentos. Eles não são tão poderosos assim como é poderoso o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jó é extraordinário. Ele está no Antigo Testamento. Ele não leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está na ponta de lá da Bíblia, uma revelação progressiva que ele ainda não recebeu. E olha como ele é. Jó capítulo 19, versículo 25. Diz assim, vamos ler juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso aqui precisa entrar na sua alma. Você precisa colar isso aqui na área de trabalho da sua existência. Olha como Jó é. Jó capítulo 1, versículos 20 e 21. Logo após a notícia da morte dos seus filhos. Jó capítulo 1, versículos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto
rapou a cabeça, lançou-se em terra. Não parece que vai acontecer isso aqui? Não parece que é isso que a gente vai ler? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você devia experimentar isso. Na calçada da empresa que te demitiu, na calçada ou no estacionamento do lugar que te mandou embora, você olhar para o céu e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor. Você devia experimentar isso. Sua reação ia ser mais rápida. Essa fase ia passar mais depressa no nome de Jesus. Você devia experimentar isso. Eu também. Já te falei de alguém que eu conheci que faz isso, né, que me inspira muito, que é a mãe da Janaína. Ela faz isso todas as vezes. Procuro copiá-la. Não tenho sido um bom discípulo. Não tenho conseguido fazer isso todas as vezes. Mas ela descobriu o segredo de Abraão. Abra sua Bíblia em Romanos. É o segredo de Abraão. A gente vai orar junto. A gente vai voltar para casa. Versículo 18 diz, capítulo 4 de Romanos, versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada. Versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. As crises não necessariamente serão removidas do seu caminho, mas todas elas serão arrancadas do seu interior, se você glorificar ao Senhor, como fez Jó. As crises não serão removidas do seu caminho, mas todas elas serão arrancadas do seu interior. Não haverá crise na sua alma,